Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse encontro entre especialistas, onde o professor Dante Velloni vai conversar com a historiadora Paola Montenegro, e é uma alegria poder conduzir essa conversa com vocês. Eu sou o Lucas Arantes, criador do programa História da Arte Online, ao lado do colega e amigo professor Dante Velloni. A gente vem fazendo uma trajetória belíssima aí, atingindo milhares de pessoas e agora também numa formação profissional, com uma pós-graduação, onde a Paola realizou esse processo, uma validação que demorou alguns anos para a gente conseguir que o MEC autorizasse e nós conseguimos essa validação junto a uma universidade parceira, uma faculdade parceira, e a Paola é uma dessas formandas aí dentro desse programa de pós-graduação. A Paola Amaral Montenegro é curadora e gestora da empresa Tarsila do Amaral S.A., onde atua na administração do legado de Tarsila do Amaral, de quem é sobrinha bisneta, membro do International Council of Museums. Perdoe a falta de pronúncia. É o Icon. Ah, perfeito, Icon. E a sua atuação conecta patrimônio artístico a estratégias contemporâneas de circulação cultural, com foco em curadoria, licenciamento, gestão de marca e desenvolvimento de parcerias estratégicas, buscando ampliar a projeção do legado da maior pintora brasileira. Que honra ter você aí nessa jornada, inaugurando essa conversa entre especialistas com o professor Dante Velloni. O professor Dante Velloni ele é graduado pela Faculdade de Belas Artes em São Paulo, é mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Paulo, professor de História da Arte da Faculdade de Belas Artes de São Paulo aos 23 anos de idade, quando ele iniciou essa trajetória no mundo da História da Arte. É professor do curso de pós-graduação em História da Arte da FAAP também, onde ele ministrou esse curso, onde foi um dos professores. Ministrou palestra do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e na Academia de Bela Arte de Brera, em Milão, na Itália. Ele já fez algumas exposições coletivas no Centro Cultural São Paulo, no Sesc Pompeia, na 26ª Bienal Internacional de São Paulo, no Museu de Arte Brasileira de São Paulo e também fez algumas exposições no exterior, como a Galeria de Arte Brira de Milão, Galeria Marco Antônio Vilaça de Bruxelas, Casa do Brasil de Madrid, Galeria K em Barcelona, Expo Arte na Eslovênia e no Palácio Panfili em Roma. Segundo a Paola, ela disse que adorou ter feito essa formação com o professor Dante Velloni por conta da praticidade, da clareza e da quantidade de aulas, o que permitiu um aprofundamento maior em todos os assuntos. Adorei ter o professor Dante nessa jornada de aprofundamento de história da arte e com certeza meu amor me deu maior tranquilidade para falar sobre o assunto. Paula, seja muito bem-vinda. Dante, seja muito bem-vindo ainda mais e gostaria que vocês ficassem à vontade para ter essa conversa com o pessoal aqui, que também faz parte dessa formação, e outras Ó, ficou minha pessoas, cara aqui, ó. Vou que estão assistindo apagar isso essa. aqui, ó. Opa, deixa eu ativar o mudo. E outras pessoas que estão assistindo esse vídeo gravado aqui no YouTube. Você que está aí, digita a data que você está assistindo e como que você veio parar aqui. Uma excelente conversa entre historiadores de história da arte e prepara aí com bastante conhecimento que você vai ver agora. Até já. Muito bem. Bom, todos e todas sejam muito bem-vindas e bem-vindos, mas em especial a Paola do Amaral Montenegro, essa, essa moça que modestamente assina Paola Montenegro, e eu compreendo, mas lembrando que ela tem, Montenegro vem da família mais próxima dela, mais recente, mas ela é do Amaral também, e que carrega consigo um peso. Eu vejo que muitas vezes até um peso, porque um peso moral, de qualidade, né? E ser gestora dessa empresa que administra as exposições, os, todo o legado da Tarsila é um trabalho pesado.
muito importante, até porque tem muita responsabilidade. Imaginem vocês quando eles, a empresa e o conjunto de pessoas, naturalmente, depois eu vou perguntar para ela, que possivelmente terceirizando algumas, algumas, alguns compromissos para que tenha maior validação quando eles autenticam uma obra de Tarsila do Amaral. Bem, eu queria começar. Não vou ficar aqui, naturalmente, fazendo perguntas. Isso não é uma arguição, isso é um bate-papo muito gostoso, eu espero. E que vou fazendo algumas perguntas suaves, leves, e que eu acho que podem ser respondidas com muita tranquilidade. Eu queria te perguntar, Paola, inicialmente, é assim, imagino que alguém que ocupe o cargo que você ocupa, a função que você ocupa, que de mais responsabilidade ainda, precisa ter uma noção da história da arte. E ter procurado um curso de História da Arte, pós-graduação. Nós temos a História da Arte e o pós-graduação em História da Arte, do programa História da Arte Online. Eu acho uma coisa muito importante para quem está envolvido nesse meio. Eu gostaria de saber como que você chegou e por que você veio até nós. A primeira Tá. questão que eu levanto. Então, muito obrigada. Está sendo uma delícia estar aqui com você e com todos que estão aqui assistindo e ouvindo. Eu acho que para explicar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou formada em publicidade, Aqui. me formei em 2017. E tá ouvindo? Alguém estava com o fone aberto, por favor, mas já deve ter feito. Então, eu me formei em publicidade em 2017 e comecei a construir a minha carreira no marketing digital e, né, na comunicação, licenciamentos, e acabou, né, comecei a trabalhar na Tarsila do Amaral S.A., e quando eu assumi, foi exatamente isso que eu pensei, não tem como eu ter um cargo de tanta responsabilidade, tanta responsabilidade mesmo, e eu não ter uma formação em História da Arte. E aí eu acho que o benefício do celular de hoje em dia é que praticamente você fala uma coisa, parece que os anúncios começam a aparecer para você. E foi exatamente isso que aconteceu, assim, eu comecei a pedir indicação para alguns amigos e apareceu eu não lembro se era um vídeo seu falando sobre o curso, e eu me conectei muito, porque é um curso, eu não me senti acuada. Então, eu senti que você estava conversando comigo, que era uma pessoa que, né, estava entrando, precisava de muito conhecimento, muito rápido, e precisava de um conhecimento aprofundado, e eu queria entender o máximo possível de todos os temas possíveis, né? Não dá para fazer em pouco tempo, mas queria ter a maior quantidade de conhecimento possível. E eu não me arrependo em nada, assim, foi isso, eu acredito nas coisas que elas acontecem quando elas têm que acontecer, e na hora que eu vi, eu já mandei mensagem, já fechei o curso e já comecei a fazer. Muito bem. Como nós conversávamos um pouquinho antes do início desse bate-papo, eu soube que você pretende rever todo o curso e que, inclusive, disse isso é uma coisa muito boa. Você pretende rever. Eu só quero aproveitar isso, Uhum. Paola, porque muitos colegas seus que estão aqui, eu gostaria que seguissem tivessem esse mesmo procedimento, porque às vezes, assistindo uma vez só uma aula, ela não é suficiente, né? Não é porque não tenha conteúdo, tem o conteúdo, mas muitas vezes muitas coisas se perdem, até porque quanto mais tempo passa, mais nós amadurecemos no meio e conseguimos compreender. Você veja, eu assisti o filme Nome da Rosa, eu sempre dou esse exemplo,
Logo que ele foi lançado, acho que em 83, se eu não me engano, ele é de 1983. À medida que eu fui aprendendo mais história da arte, já sabia história da arte. À medida que eu ia aprendendo mais história da arte, eu voltava a assistir o filme e via mais coisas. Não como história da arte, obras, não. A compreensão da Idade Média. Então, cada vez que eu assistia e assisto, eu ainda assisto, eu confesso a vocês, já assisti mais de 23 vezes o filme Nome da Rosa. E cada vez que eu assistia, Humberto Eco era tão danado que ele fazia com que eu descobrisse, é o autor do livro, quem não sabe, né? O filme é de um diretor que eu não me lembro o nome, mas o Humberto Eco era tão danado, como eu dizia, que ele me fazia descobrir coisas a cada vez que eu assistia o filme. Bom, mas voltando para o seu trabalho, eu gostaria que você, se possível, uma coisa que nós não sabemos bem, nós que estamos fora da, da circunstância e da responsabilidade, que é dizer, dizer e dar um documento, oferecer um documento dizendo que aquela obra é de autoria de tal pessoa, é muita responsabilidade. Então, eu gostaria de que você pudesse relatar como é que funciona esse processo, convida experts, etc., professores, historiadores, etc., pessoas que já conviveram, não sei, se você pudesse relatar isso para nós, por favor. Tá. Antes de entrar nisso, eu vou só complementar que a gente estava falando antes sobre reassistir as aulas. Quando eu comecei a assistir, eu ainda não tinha iniciado o meu processo de curadoria da exposição que agora já está inaugurada, que é o Brasil de Tarsila, no Nubank Art Lab, no Conjunto Nacional. E eu assisti as aulas, lembro das coisas que eu assisti, mas fazendo nesse processo agora da curadoria, a gente tem uma sala só sobre as obras religiosas da Tarsila. E aí comecei a ver as obras, a obra Religião Brasileira 3, e eu fiquei olhando, falei, nossa, mas deixa eu ver quando que ela pintou isso, que agora de cabeça eu não lembro, e parece muito barroco. E aí eu falei, nossa, no barroco tem o horror ao vazio. E aí isso veio na minha cabeça. E aí eu lembrei da sua aula. Então, agora, né, que eu montei essa sala, lembrei disso do barroco, agora eu quero sentar e reassistir para rever a aula com esses olhos de quem tirou uma informação que estava guardada no cérebro e agora, enfim, pegar mais conteúdo para, né, ficar com mais conteúdo gravado. Então, mas voltando à sua pergunta, hoje, desde que eu assumi a gestão, a gente fez uma mudança no processo de autentificação e certificação das obras da Tarsila. O catálogo Razoné dela foi feito em 2008, e de 2008 até agora, muitas pessoas entravam em contato com a empresa falando que tinham obras e que queriam entender se a obra era original, se não era original e como que faziam. O comitê que fez esse catálogo parou de fazer esse trabalho de certificação. Então, eu comecei a arquivar esses contatos comigo para ir atrás e entender qual era a melhor forma de oferecer esse serviço para as pessoas. E buscando em museus, como é feito em outros países, eu entendi que estava faltando aplicar aqui no nosso processo uma perícia científica também. Então, ter especialistas que fizessem esse trabalho. Conheci o Douglas Quintali, que hoje é que é o perito oficial de Tarsila do Amaral, e a gente aplicou essa nova metodologia, então, que consiste em uma análise científica, a análise de proveniência das obras e a análise historiográfica das obras. Então, são os três pilares, são vários especialistas, mas esse processo ele começa com o Douglas. Então, hoje, os contatos, a gente direciona todos os contatos para ele. Desde 2022, desde 2023, já foram mais de 100 pessoas que buscaram o Douglas.
Infelizmente, a gente sabe que obra de arte aqui no Brasil, assim, não só no Brasil, né, mas Tarsila é uma artista muito falsificada, então os que começaram esse processo, temos muitas obras que são falsas, dessas 100 que foram solicitadas, algumas originais, o que é maravilhoso. Então, acho que se de 100 a gente conseguir encontrar 3, 4 que são originais, já muda a história da Tarsila, já muda tudo que a gente conhece, e só agrega, e só soma na história da arte. Então, está sendo um processo muito legal de acompanhar e de fazer parte. Olha, que maravilha ouvir você relatando e comentando sobre o processo. Essa sua narração, digamos, é uma oportunidade rara para os alunos que muitas vezes não têm, por mais, por exemplo, eu tenho bastante experiência como artista plástico, mas não compreendo, não tenho conhecimento de como se processa. Tem um expert principal, passa por ele como uma primeira triagem, tendo alguma certeza, ele segura, mas quer ouvir opiniões de outro, seja essa certeza para mais ou para menos, isso é para positivo ou para negativo, ele vai ouvir outras pessoas, vai acrescentar, deve conhecer muito da história dela, nessa exposição que você cura, certeza que faz menção a visitas nas cidades históricas dela, né? Sim. Sim. Então, é, quer dizer, é preciso um conjunto. A, é interessante que eu quero fazer um comentário breve aqui, que tem uma reação, eu sempre faço esse comentário, não é porque nós estamos aqui hoje com você, não, mas isso é uma percepção minha, eu fico à vontade para comentar. A princípio, o Portinari era o pintor nacional. Há anos atrás, e foi. Toda a homenagem, era o único. Assim como foi também o Niemeyer na arquitetura. Por questões até que não cabem aqui agora, até ideológicas, enfim, que havia uma preferência. Passado um tempo, com a aquisição do Abaporu, lá pelo argentino, pelo Malba, Mal. É. teve um boom que Tarsila, de repente, surge como uma obra que era daqui, vai para outro país, pagando-se, comprando-se, não sei quem comprou, enfim, uma fábula. Portanto, a Tarsila entrou no panorama, já era nacional, ok, mas ela entrou no panorama internacional, porque é uma compra internacional. É a Argentina, vizinha nossa, mas é internacional. Porque o Portinari tem uma abrangência, excluindo basicamente a obra das Nações Unidas, né? A Guerra e Paz, que está lá, é uma obra que está lá. É, ele não teve abrangência internacional, muita abrangência internacional. E, de repente, a Tarsila começa e tudo. A Tarsila vira um boom depois disso. Né? Você pode até dizer melhor. Me desculpa se me alongo um pouquinho, mas só para chegar até agora. A, a família do Portinari, para ser mais preciso, o filho do João Portinari, Cândido. É. João Cândido. O João Cândido, junto com a Globo, que tem uma coleção grande do Portinari, eles não, precisa retomar essa predominância portinaresca no mundo das artes e do mercado, porque aí entrou o mercado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer até uma minissérie para integrar novamente, fazer com que o Portinari volte à cena, porque ele tinha perdido para a Baporu, enfim. Então, é muito grande, roda muito dinheiro. Então, eu estou aqui fazendo também um relato, como professor de História da Arte, enfim, tentando contextualizar, né? Muitos de vocês não participaram, não viram ou não se atentaram a isso, mas
É interessante que o trabalho da Paola, ela apresentou na defesa dela, não sei se eles tiveram acesso ao link, ela apresentou 3 obras e ela mostra nessas 3 obras fases bastante distintas. Me corrija, viu, Paola? Uhum. Fases bastante distintas: a negra, a Baporu, a antropofagia, operários e segunda classe. Né? Eu gostaria, se possível, você pudesse comentar como é que foi essa experiência da Tarsila, se você a tem, fora do país inicialmente, e como que ela foi para fora do país? Estudar, aprender, viver. E rapidamente, Paola, só um minutinho, antes da Paola explicar, né, responder a essa questão do Dante, eu queria convidar você que está vendo esse vídeo aqui no YouTube a assistir o trabalho da Paola, que está aqui dentro do canal, né, para que você fique por dentro e se aprofunde nesse conhecimento e nesse assunto. Então, às vezes, essa conversa você pode apertar uma pausa, assistir o trabalho e voltar para esse trecho aqui. Ótimo. Pode continuar, por favor. Eu acho que a Tarsila, eu sinto, né, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, pelo que eu estou estudando, que acho que, assim como qualquer um de nós, quando viaja e volta, a gente volta um pouco mudado. Então, dá para ver nas obras como as viagens impactaram Tarsila. Então, eu acho que ela vai, né, para Paris e ela começa ali ela começa a absorver de outras pessoas, outras técnicas, ela se dedica muito tempo, ela tá, né, tendo uma relação de proximidade com Picasso, com grandes mestres, e se você analisa obras dela com obras de outros mestres daquela época, você vê certas semelhanças, o que eu acho muito legal de você é isso. Eu estou há tanto tempo estudando e focada só em Tarsila, que daí eu fico vendo essa variedade de coisas de Tarsila. Foi um pouco disso que eu falo quando eu falo da obra A Negra, que tem ali as influências do cubismo, tem as influências europeias, mas já tem um quê de Tarsila. E depois a gente passa pro, se eu não me engano, eu não lembro se era o Abaporu que vinha em segundo, acho que sim. Aí um Abaporu, então, a gente já tem uma Tarsila que bebeu dessas influências de Paris, voltou para o Brasil, fez a viagem modernista em 1924, que ela viaja para o Rio de Janeiro e para Minas, e aí ela já começa a pintar o Brasil com as cores caipiras, um Brasil que é o Brasil dela, né? O meu trabalho ele fala sobre o Brasil simbólico de Tarsila, mas é o Brasil que ela inventou, entre aspas, né? O Brasil que ela estava pensando. Então ela faz o Abaporu e o Abaporu dá início ao manifesto antropófago e à antropofagia depois também, e com isso começa esse processo de identificação, né, desse Brasil. E depois entra o Operários e a Segunda Classe, que é esse segundo momento de viagem, que acho que marca profundamente a trajetória dela, que é quando ela começa, ela vai para a União Soviética, então, com Osório César, e lá ela conhece um povo que vive de uma forma completamente diferente do que ela. Então, em uma carta que ela manda para a família dela, ela diz: aqui as mulheres recebem o mesmo que os homens, as mulheres criam os seus filhos. Então, são coisas que nós mulheres, a gente lê hoje em dia e, enfim, isso bate de certa forma com a nossa experiência. E ela fica maravilhada com tudo aquilo, tem uma admiração por tudo aquilo e começa a pintar o coletivo. Mas ela pinta um coletivo que ainda é um coletivo que não é uma unidade só. Ela pinta operários, mas cada uma das cabecinhas das pessoas ali tem os seus próprios, enfim, traços, as suas diferenças. E depois a segunda classe, que também é marcada ali por um período que, né, pode ter influência da quebra da Bolsa de Valores de 29, desse período em que ela tem que se recolocar também depois para começar a trabalhar,
de tudo que ela viu. Então, é um pouco disso, assim, de como ela vai vendo, como é tudo que ela vai fazendo, todas essas viagens, todas essas mudanças vão influenciando o jeito que ela vê o Brasil, o jeito que ela construiu esse Brasil dela e o jeito que foi mudando a sua obra também, porque mais para frente a gente vai ver nas pinturas de 1940 a diferença que é a estética e a pincelada e tudo mais para um Abapuru, por exemplo. Ótimo, ótimo. Tem sim, e eu percebo bastante. Às vezes acho que a Tarsila, que nós estamos falando não da pessoa Tarsila, mas da obra Tarsila, que às vezes ela parece que ela parece ter regredido. Regredido no sentido de quem já ousou, de quem já vanguardou. Não existe o verbo vanguardar, hein? Eu aqui estou fazendo um neologismo. Depois de quem já fez a vanguarda. Mas compreendo bem que o artista ele tem um tempo de ousadia, um tempo de transformação, de peso, porque no final da obra, no final da vida de Tarsila, ela fica mais lírica. Parece que ela tem um trabalho mais lírico, porque muitas vezes a gente acaba exigindo do artista que ele seja aquele transformador, aquele rebelde, aquele vanguarda o tempo todo. E não dá, tem um tempo que passa. Passou, você sabe que a vanguarda, ela contém, isso eu gostei do que eu pensei agora, a vanguarda contém um pouco da inocência juvenil. Isso é do ímpeto juvenil, e eu digo inocência no sentido de que a ousadia é inconsequente e precisa, para se fazer vanguarda, precisa ousadia e inconsequência. Senão não se faz. Eu gostei disso que eu falei. Aliás, hoje eu encontrando uns alunos, que aliás tem um aqui, que eu reconheci, mais um. Eu falei também que gostei, por isso é importante, é gostoso, é bom trabalhar, que é um momento de reflexão sobre aquilo. Mas eu queria fazer um comentário sobre as viagens dela. Um outro que também viajou era comum. É porque eu estou falando ao mesmo tempo com você e com meus outros alunos que estão aqui frequentando, tá? Então, Uhum, era muito comum no começo do século XX artistas como antes também, todos os artistas irem para Paris, especialmente. Veja, quase ninguém foi para Londres, poucos foram para Londres, iam para Paris. Um pouco na Itália, a Itália no século XVIII, sim, muitos foram para a Itália, porque era o neoclassicismo, e o neoclassicismo pressupunha o greco-romano, então era na Itália que estava. Então, nesse período do início do século XX, outros artistas, exemplo do Vicente do Rego Monteiro, que também fez a mesma trajetória. Só que ele foi lá, ele absorveu um pouco do que a Tarsila absorveu, que é de uma certa brasilidade, digamos assim, quer dizer, olhar para nós, em vez de fazer uma madame de chapéu, que era francesa, com o pitinho, não, o pitinho agora é o vibe, wave, com uma cigarrilha né? Ele passa a fazer uma mulata aqui no Brasil. Tá? Isso acontece também com o Vicente Borrego Monteiro. E ele absorve, ele incorpora muito do Art Deco que estava acontecendo nos anos 20 lá na França. Então, não mais o Art Deco, não o Art Nouveau, o Art Deco já. E assim como também eu vejo, quando você fez a menção da segunda classe, a Tarsila não se inspirou só nos artistas que estavam. Ela foi aluna do Leger, né? Ela foi aluna do Leger, não foi? sim. Então, o Leger era um cubista tão importante na época quanto o Picasso. É que o Picasso, depois, o mercado do Picasso foi uma outra coisa, mas o Leger é tão importante lá em Paris, no início do século, quanto o Picasso. Mas ela não ficou só neles. Mais tarde, na terceira classe, da década de 30, né? Ela, da segunda classe, ela possivelmente tenha conhecido a obra do Daumier, que ele tinha uma obra chamada O Vagão da Terceira Classe,
que tratava também das pessoas mais desprovidas. Eu apresento essa obra no nosso realismo, no nosso módulo realismo, nas nossas aulas sobre realismo. Preciso reassistir. Não entendi. Preciso reassistir, então. Eu não entendi. Preciso reassistir as aulas, então. Justamente, porque passa, com certeza você viu, vocês viram, passa assim, mas se você for lá, são umas pessoas num trem terceira classe, que, só que o Dobier falava mais dos efeitos da industrialização, por isso é o realismo. Bom, voltando ao nosso, eu vou me desculpar se eu me estendo, mas acontece que ao mesmo tempo que você fala, eu pego os seus ganchos e passo outras informações para os nossos alunos todos, né? Bem, eu queria saber se você vê alguma coisa aí que entre as diversas que você coloca na sua, que eu chamo de monografia, embora seja breve e seja feita através de um vídeo, o que você fez nela, que você trabalhou nela, que você falou assim, pô, que gostoso que foi isso aqui, que bom que ficou isso aqui. E sempre a gente tem coisa que, pô, isso aqui podia estar melhor. Ah, aquilo ali. Mas o que é que você poxa, eu peguei na veia tal coisa? Eu acho que a obra Segunda Classe, ela é muito impactante para mim. Eu participei da curadoria também da exposição que teve da Tarsila lá em Brasília, Transbordar o Mundo, os Olhares de Tarsila do Amaral. E lá tinha, né, a obra Segunda Classe, logo ao lado a gente tinha Operários, e logo ao lado tinha o rascunho do Operários. Em outro momento ali da exposição, tinha um desenho que eu gosto muito, que fica no Palácio dos Bandeirantes, que chama Almoço na Cozinha. E esse é um desenho lindíssimo, que tem ali toda a família reunida em volta de uma mesa, um almoço tradicional, mas ela pinta esse desenho bem depois da segunda classe, é de 60, se eu não me engano. E nesse desenho, a figura que está na ponta da mesa é igualzinho ao pai dela. E essa pessoa que é igualzinha ao pai dela, para mim, é igualzinho o senhor que está dentro do vagão da segunda classe. E aí eu fiz uma análise né, escrevi um texto para esse catálogo da exposição de Brasília, falando sobre essa possível conexão. E aí falando também sobre, né, que a segunda classe poderia ter essa referência dessa decadência financeira da família pós quebra da bolsa, e também como um resgate familiar e um resgate que ela faz ali nesse desenho do almoço na cozinha. Então, acho que retratar a segunda classe tem um lugar especial para mim, de certa forma, porque isso não está documentado em lugar nenhum, isso é uma coisa que eu estou supondo que seja o pai dela mesmo. Mas também acho que esse trabalho me ajudou muito nesse processo de curadoria da exposição que eu faço agora, né, o Brasil de Tarsila. Então, entender como que a Tarsila criou esse Brasil dela, porque eu acho que ela, se a gente analisa várias obras, eu acho que eu consigo ver esse Brasil que é dela, que tem essa estética dela, essas cores dela, enfim. Então, eu acho que me ajudou muito, talvez de um jeito que eu só esteja percebendo agora que a gente está falando sobre isso. Bom, porque essa é a vantagem de nós temos que falar para os outros, né? Sim, Toda fala ela tem uma certa responsabilidade, e mesmo que seja sobre aquilo que a gente domina, sempre tem uma responsabilidade você. Então, nos faz pensar mais de uma vez. É uma das vantagens de se trabalhar com o ensino. É um prazer que eu tenho, por exemplo, de trabalhar dando aula, dar aula. Me faz rever, por mais que você viu aquilo que nós falamos já antes, por mais que eu tenha visto uma cena, uma situação, eu acrescentei repertório, eu me enriqueci culturalmente, então eu faço mais associações. E isso é muito bom mesmo. Eu penso que
a, esse legado da Tarsila ainda tem muito chão e muito trabalho para você fazer. Você poderia relatar assim, alguns projetos sem naturalmente responder nada que seja comprometido ou comprometedor? Tem coisas que precisam segurar a informação, né? Não, não precisa dar nome e tal, mas se puder falar alguma coisa aqui de projetos futuros para o trabalho com a Tarsila. Eu acho que de projetos futuros, um dos meus sonhos, desde que eu assumi a gestão, é, de fato, conseguir levar a exposição de Tarsila para o norte, para o sul, para o sudeste, para o nordeste, enfim, para todo o Brasil mesmo. Era uma coisa que ela falava, que queria ser a pintora do nosso país, e eu sinto que é o meu dever levá-la para todo o país. Então, eu estou trabalhando, a gente está trabalhando muito para isso, para conseguir levar o Brasil de Tarsila, essa exposição, para o Brasil todo. Então, ano que vem, a gente vai com ela para o Rio de Janeiro, já está certo. Se tudo der certo, para uma outra cidade no norte, ainda não posso falar porque não está certo, mas estamos trabalhando muito para isso. E parece que vai dar certo fazer uma próxima exposição, mas aí com obras originais dela, aqui em São Paulo ainda no final do ano. Então, acho que são esses os projetos por enquanto. Nós vamos ver, aqueles que são de São Paulo que estão participando aqui, ela não convidou mais, até porque não está aberta, mas já vamos ficar atentos para ver. E eu queria fazer uma pergunta: se o Instituto, não sei se é Instituto de vocês, a empresa, possui um acervo de Tarsila, um acervo de originais, de obras originais. Se tem Não um possui. acervo próprio. Eu acho que esse é um dos. A Tarsila vendeu muita coisa enquanto ela ainda era viva. Então, é bom, porque ela pôde aproveitar um pouco do dinheiro, né, da sua própria venda, da sua própria produção, mas é ruim porque a família não tem muita coisa e não tem um próprio acervo. Tem algumas pessoas da família que têm desenhos, que têm obras, mas as mais conhecidas estão realmente em coleções particulares, em museus. Eu me contento com os produtos os licenciados que a gente faz e com os livros e catálogos que eu tenho encontrado e comprado por aí. Então é isso, infelizmente acervo mesmo só de livros e posters e quadros que tem aqui. Mas você tem uma coisa muito importante. Você tem um patrimônio que é incrível, que é a memória. Você Exato. trabalha com a memória dela. Claro que é ótimo se tivesse obras que você pudesse organizar essa exposição, Tarsila, o Brasil da Tarsila pelo todo o Brasil, enfim, essa que você mencionou, que você pudesse ter um acervo que pudesse transitar, que fossem 10 obras, sei lá, 10 obras com outras projeções, aí aquela folia que se faz nas exposições, né? Além das obras originais. Então, eu torço para que, no futuro, o Instituto, eu estou chamando de Instituto, né? Deve ter um outro nome, não sei, da empresa, ela tenha uma, assim, possua um acervo. Eu posso te adiantar, não tenho experiência própria, mas acompanhei de um amigo que tinha uma grande coleção, o João Figueiredo Ferraz, que tem o Instituto Figueiredo Ferraz, né, em Ribeirão Preto. O João, ele tinha uma grande coleção e ele não tinha onde aportar essa coleção, tá? Porque ele não queria fazer uma galeria, porque ele tinha muita obra, tem muita obra. Ele tinha, eu vi, eu tenho a honra de ter o trabalho meu lá, no acervo dele. Mas ele tinha, por exemplo, da Adriana Varejão, 3 telas de 2,5 metros de altura por 1,80, 1,5, 2. Né? São telas caríssimas. Então, é uma coleção muito grande.
tem uma coleção muito. Ele queria fazer um convênio junto com a Pinacoteca do Estado, né, porque ele era paulistano, mas morava em Ribeirão Preto. O pai dele que fez o projeto estrutural. Quem leva a fama é a Lina Bobardi, mas quem fez o projeto estrutural foi o pai dele, que era o engenheiro que fez que fez o U debaixo do mastro, né? Porque tem um U debaixo do mastro de concreto e ferro para segurar o maior vão livre da América, né? Enfim, da América Latina. Talvez um caminho fosse o instituto, porque algumas pessoas, eventualmente, no futuro, o Brasil ainda não está muito preparado para isso, mas no futuro, podem fazer, eventualmente, doações, e para um instituto vai valer, com o abatimento de um fiscal, reduzir o imposto, porque aquela obra vai ficar para um instituto aberto e o público vai ver. Porque Com certeza. nos Estados Unidos, que existem as coleções, mesmo dentro dos grandes museus, dentro do Museu Guggenheim, por exemplo, tem lá outras famílias que doaram coleções que tem o nome da sala. Sala da família, enfim, uma família abastada que tinha e doou uma bela coleção, reduziu os impostos, né, do espólio, porque é sempre muito caro. Bom, enfim. Então, o Instituto, quem sabe no futuro você estará administrando, curando por um instituto. Né? Eu não Nossa, com certeza. sei, Seria uma delícia. porque o museu, eu acho que nos nossos dias não é o caminho. O Instituto tem uma, uma flexibilidade de articulação melhor, projetos junto a leis, como a Lei Rouanet, que auxilia. Né? Bom, eu estou aqui fazendo aqui só pela minha torcida, estou com grande torcida, que dê mais certo ainda. Já deu certo, mas que você que é jovem tenha um futuro muito grande pela frente e carregando agora essa monografia belíssima que você desenvolveu. Eu gostaria, daqui a pouco nós estamos já concluindo, que você ficasse à vontade para fazer uns comentários, depois também faço outros, etc. Eu não sei se Não, o Lucas tem um projeto, alguma ideia de abrir alguma coisa, eu não sei. eu acho que seria muito. Mesmo se eu tivesse obras, para falar bem a verdade, se eu tivesse obras, eu colocaria em algum museu, porque eu bato muito nessa tecla que realmente a Tarsila falava que ela queria ser vista. A gente sabe que o Abapuru era para estar aqui. O Abapuru só não está aqui porque foi uma pessoa física que, né, o Pietro que vendeu o Abapuru quando na verdade era para ele ter ficado no MASP. Então, é, Mas, se eu tivesse. desculpa, Pietro Maria Bardi, Uhum, mas ele estava vivo quando vendeu? Já faz tudo isso de tempo? foi 95. 95 foi comprado pelo Malba. Já em... Mas o Abapuru passou por muita gente antes. E uma Ah, dessas. mas não vendeu o MASP para o Malba. Não, não. Antes disso, a Tarsila vendeu para o Pietro com o intuito de que ficasse no MASP. Então, enfim, era para ele estar aqui. Pois é. Mas é isso, eu adoraria espero muito que dê certo isso do Instituto mesmo, no futuro, porque seria um prazer conseguir reunir obras que estão em coleções particulares, não necessariamente as pessoas acabam aceitando participar de todas as exposições, porque isso também é super difícil. Para fazer uma exposição, além de muito caro, é muito difícil, envolve muita coisa. Então, quem sabe com o Instituto a gente tem um lugar Tarsila para sempre, com várias obras. Tomara, estou torcendo muito por isso. Eu queria dizer o seguinte, que não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, fazer algum comentário mais, Fica à vontade. e que eu queria dizer que, e agora eu falo assim, nossa aluna, com muito orgulho, nossa aluna Paola do Amaral Montenegro,
ela conseguiu, nesse seu trabalho, o trabalho que ela apresentou, ela conseguiu, aliás, com muita propriedade. Ela argumentou muito bem os conceitos da sua monografia que ela apresentou e que estará disponível aqui no YouTube. E ela buscou a compreensão, e ela disse, dessa construção da visualidade como uma visualidade como identidade nacional brasileira que a Tarsila tentou, porque ela vinha de dentro dela. A Tarsila tinha realmente, embora tenha tido sua formação fora, ela tinha uma brasilidade na alma. Isso reverberou nas suas obras. E você também, Paula, você expôs, eu assisti com muito critério, muita atenção o seu trabalho, embora não tenha que avaliar, não tivesse que avaliar, né? Você defendeu com bastante clareza as transformações estilísticas a partir dessas 5 obras que você selecionou dela, além de estilísticas, também conceituais, dentro de uma linha do tempo, que é importante. Nós estamos falando de história da arte, linha do tempo, quem foi antes, quem foi depois, né? E desde a formação europeia até o momento passando pela antropofagia, chegando num trabalho de cunho mais social, né? E que é muito mais conhecido o trabalho de cunho social do Portinari, como os retirantes, etc., do que essa terceira classe, ou segunda classe. Da É a terceira, segunda. segunda classe, né? Então, bom, e eu penso que, eu espero que essa sua breve, mas muito consistente monografia, além do crescimento acadêmico e intelectual que eu espero você tenha adquirido, ela possa contribuir para a continuidade desse belo trabalho que você já desenvolve como gestora desse legado da Tarsila do Amaral, sabe? É muito importante esse trabalho, você nos, nos enriquece com esse seu trabalho, com a sua participação como aluno e como uma apresentação do seu trabalho. Por isso, eu te parabenizo, né? Enalteço o resultado do seu trabalho de conclusão da pós-graduação, do programa História da Arte Online, ou da escola, também da Escola da História da Arte. E eu digo que, com muito orgulho e reconhecimento, eu te digo obrigado por ter sido nossa aluna. Fico muito orgulhoso com isso. Obrigada. Nossa, muito obrigada. Que honra. Fico muito feliz mesmo, porque eu realmente aprendi muito. Vou continuar aprendendo, porque eu vou continuar assistindo às aulas. E agora vou assistir às aulas com outro olhar, com um olhar mais de quem já tem um pouco mais de conhecimento, mas que ainda tem muito a aprender. E é isso, foi muito gostoso fazer esse trabalho. Eu acho que estudar a história da arte é um prazer e é uma honra trabalhar com história da arte. Então, é isso. Obrigada, foi Maravilha. ótimo. Paula, você poderia compartilhar alguma rede social, tanto do seu trabalho profissional quanto pessoal, para as pessoas te acompanharem? Claro, eu acho que o mais legal é o Instagram da Tarsila, que é onde a gente posta todas as novidades. Então, o arroba é Tarsila do Amaral Oficial. E o meu Instagram é Eu Arraia. Mas vocês entrando no da Tarsila, vocês vão encontrar o meu, que tem um monte de coisa que a gente posta juntas. E, e por lá a gente posta todas as novidades. O Brasil de Tarsila também, que a exposição já está aberta no Conjunto Nacional até o final de outubro. Maravilha. Você que está nos acompanhando, segue a Paola aí no Instagram, o trabalho da Tarsila. Uma alegria poder ter feito a abertura e encerramento dessa conversa. E você que tem interesse em fazer a pós-graduação em História da Arte com o professor Dante Velloni, aqui no link do vídeo tem mais detalhes. E até uma próxima. Muito obrigado.
Muito obrigado a vocês todos, especialmente para você, Paola. Sucesso na sua vida profissional. Obrigada a você, foi um prazer.